15 hábitos que mudaram a minha vida. Tenho certeza que se você chegou nesse vídeo é porque você está buscando adquirir novos hábitos, pretende ter uma mudança na sua vida, mesmo que seja gradativa, mas quer assim encontrar mais sentido, mais propósito, né, em tudo que você faz. Esses 15 hábitos, eles são hábitos singelos, bem minuciosos, aqueles hábitos que parecem que não vai fazer muita diferença, mas acreditem, o pouco feito todos os dias ele tem muita eficácia. E esses hábitos mudaram o meu dia a dia, me deixando ainda mais direcionada ao cumprimento do meu propósito, a encontrar sentido em tudo que eu faço e mais ainda, ocupar o meu tempo de uma forma que ele seja preenchido com conteúdos que me ajude a desenvolver como pessoa. O primeiro hábito que mudou bastante o meu dia a dia e que me ajudou realmente a preencher, né, os meus dias de uma forma mais otimizada, com mais propósito, foi começar a utilizar o fone de ouvido. Antigamente eu usava fones de ouvido somente para escutar músicas ou quando eu ia para academia, fazer uma caminhada ou faxina na casa, algo para realmente me inspirar. Mas depois eu comecei a ver que ele pode me auxiliar em várias outras coisas. E no caminho do trabalho eu comecei a utilizar o fone de ouvido para ouvir podcasts, coisas assim que eu tinha interesse em começar a executar na minha vida de uma forma simplificada. Então aí eu comecei a criar esse hábito. Então hoje até trabalhando em alguns momentos eu utilizo o fone de ouvido, porque às vezes eu tô ali trabalhando, digitando alguma coisa, mas também tô ali prestando atenção no conteúdo específico, algo que me interessa, algo que eu quero que algo que eu sei que vai me ajudar a desenvolver como pessoa. Então, o fone de ouvido ele mudou muito o meu dia a dia, porque aquele tempo que eu não tinha às vezes para uma leitura, aquele tempo que eu não tinha para determinados conteúdos, o fone de ouvido ele começou a me proporcionar isso. O segundo hábito é começar a fazer marmitas, né? Deixar os alimentos já prontos para a semana. E isso, gente, me ajudou muito a conseguir manter uma alimentação mais saudável, a conseguir ter mais controle sobre o que eu como. Então, consumir, né, alimentos mais naturais, né? Não falo só de dieta específica, de você ter restrição alimentar, você ter que comer determinadas coisas, mas você deixar já os alimentos prontos facilita muito o seu dia a dia, a você começar a comer direito, a você comer nos horários. Então, isso revolucionou minha vida. Eu não gostava de cozinhar, confesso que eu tinha muita eu não sei explicar, mas assim, não era adepta a ficar na beira do fogão, eu sempre gostava que alguém fizesse por mim. Quando eu ia trabalhar, até hoje eu levo marmita no serviço, sempre levei marmitas no serviço, mas muitas vezes eu acabava gastando um dinheiro que eu não podia gastar com comida pelo simples fato de não ter levado minha marmita. Eu comia muito mais coisas erradas. Eu falo que os alimentos prontos, eu não falo só questão de para quem tá de dieta. Eu acho que isso é um hábito que todos deveriam adquirir pelo simples fato da gente conseguir ter maior controle sobre aquilo que a gente come, né? Então, se você quer ter uma alimentação mais saudável, quer se alimentar melhor, essa é a melhor proposta, deixar marmitas prontas. Porque convenhamos, quando a gente tá na rua, a gente não tem muita opção. Você tá com fome, você vai comer o que der pra comer, o que aparecer. Foi um dos melhores hábitos que eu adquiri realmente na minha vida, apesar de não gostar de cozinhar. Primeiro, você economize. E segundo, que você tenha controle do que você come. E terceiro, que você realmente começa a alimentar melhor, porque quem determina e escolhe o que vai comer é você. Outro hábito que nós adquirimos e que mudou bastante assim a nossa vida, eu tenho visto bastante resultado, é o fato da gente sempre ir ao mercado com uma lista na mão. Então, você ir ao mercado já com os itens específicos que você tem que comprar. Quem nunca foi ao mercado e trouxe o que não devia e acabou esquecendo de trazer o que precisava? Eu já fiz isso inúmeras vezes. Então, o fato de você ter uma lista é o mesmo esquema da alimentação. Você consegue ter um controle. Eu preciso comprar isso e você se direciona melhor. Então, a gente acaba economizando porque você já sabe o que tem que ser comprado, você está direcionado, né? Uma compra com propósito, direcionamento, isso muda bastante. Então, adquira um hábito de sempre ir ao mercado, sempre ir fazer compras, mesmo que não seja no mercado, uma loja, algo com uma listinha das suas necessidades, aquilo que o motivo pelo qual você está saindo de casa, né? Para não correr o risco de você gastar o dinheiro com outras coisas e acabar não comprando aquilo que você precisa. Acredite, esse hábito mudou muito e ajudou muito também na questão da economia aqui em casa. Outra coisa que está ligado à lista de compras é sempre que você for ao supermercado, sempre quando você tiver que comprar alguma coisa, você
já estar de barriga cheia, você tá bem alimentado, porque quando a gente vai no mercado com fome, meu Deus, tudo é muito gostoso, né? A gente tem vontade de comer tudo que vem pela frente. Então, você já ir assim com a barriguinha cheia, você pode até ter vontades, mas não vai ser aquela questão de tipo, eu estou com muita fome e você saindo comprando tudo que você quer comer, né? E coisas até que não são saudáveis. E aí você acaba realmente extrapolando, tanto na quantidade como também comprando aquilo que não tinha real necessidade. Então, o hábito da gente sair sempre bem alimentado de casa é a melhor estratégia. Outra coisa que mudou muito, me ajudou a manter a casa muito mais organizada durante a semana, é aquela limpeza noturna. Não é você sair fazendo faxina à noite, mas sabe quando você janta, já lava a louça, você já organiza a roupa do bebê para escola, você já pega aquelas roupas que estão em cima do sofá. Esse sofazinho aqui, gente, durante a semana é só Jesus, porque meu marido chega e joga, eu também chego, vou jogando. Então, assim, pra manter organizado, é aquele negócio, joga, tira, pra não dar aquele montante e final de semana eu tenho um tempo um pouco mais livre pra mim. Então, esse hábito de ter a limpeza noturna, e vamos colocar até como organização noturna, ela facilite que a nossa casa permaneça mais organizada durante o dia, durante a semana, e que você também tenha maior tempo nos seus dias livres, quando você não trabalha, que você tem para organizar a casa, isso diminui o seu tempo, você tem mais tempo para você. Aproveitando a emenda, né, da limpeza na casa, que você tem mais tempo para você, a gente já entra com aprenda a se cuidar. Quando eu falo aprender a se cuidar, é a gente adquirir um certo amor, um certo zelo, uma satisfação, eu diria, no fato da gente cuidar de nós mesmos. Como assim se cuidar? A gente sempre relata que a gente está sempre com falta de tempo, mas hoje eu entendo que é tudo falta de planejamento. E que sim, gente, tem que planejar. Parece ser chato, parece ser tedioso, mas quando a gente começa a planejar, viver uma vida com propósito, a gente começa a ter uma vida mais organizada e começa a ter mais tempo para nós. Então, a gente começar a se preocupar, né, no autocuidado. Preciso pintar meu cabelo, vai lá, aprende a pintar o seu cabelo, sabe? Começa a gostar do fato de estar se cuidando. Preciso fazer as unhas, mas eu não tenho dinheiro para ir na manicure. Vai lá, faz uma tentativa. Não sabe tirar cutícula? Não tire, mas passa o esmalte, lixa sua unha, deixa limpinha, sabe? Esses hábitos, a gente começar realmente cuidar de nós mesmos, faz com que a gente comece a se amar mais, né? Porque como é bom cuidar da gente. E eu sei que a rotina do dia a dia, muitas coisas acabam se desviando, a gente perde o controle, a gente acaba esquecendo de nós. Mas é bem aquela frase que com certeza você já ouviu, se você não vai cuidar de você, você também não vai conseguir cuidar de mais ninguém. Aprenda a gostar de se cuidar, sabe? A descobrir, adquirir novas experiências de autocuidado, fazer sua skincare. Não tô falando daquela skincare com 1000 produtos, não, mas vai lá, lava o rosto, passa seu creme hidratante antes de dormir, sabe? Passa um perfuminho, hidrate seus cabelos. Fique só dependendo do externo, de dinheiro, para que isso aconteça na sua vida. Quando a gente começa a se valorizar, a gente começa a cuidar de nós mesmos, a gente começa até a gostar desse fato e começa a, sim, tirar um tempo, reservar um tempo para isso. Esses hábitos que eu estou compartilhando com você, ele faz com que a nossa vida tome um plumo, fique mais organizada e aos finais de semana você tem sim suas obrigações como mãe, como esposa, como dona de casa, mas não são tantos afazeres, entendeu? Então sempre vai sobrar um tempinho. E normalmente quando eu tiro para me cuidar é durante meu banho. E não é um banho de 30 minutos, viu, gente? Meus banhos são rápidos, porém são eficazes, no sentido de já vou lá, lavo o cabelo, já vou lá, hidrato, enquanto isso já vou depilando, sabe? É uma coisa assim, bem papum mesmo. Nenê dormiu, vou lá, tiro a cutícula. A nenê acordou, eu espero fazer o pé. A hora que ele dormir de novo, eu vou lá, faço o pé. A gente não faz tudo, né? Depois que a gente vira mãe ou tem outros afazeres, dá certo que a gente não pode tirar um dia pra isso, né? Se a gente for querer um dia pra fazer isso, ou eu preciso de 3 horas, você não vai conseguir fazer isso. Mas o tempo que você tem, apareceu uma chance, vai lá, faz uma hidratação, vai lá, esfolia seu rosto, passa um creme, sabe? Se olha no espelho, se admire, vocês vão ver como isso vai fazer a diferença. E isso vai fazer com que vocês procrastinem menos, acredite. Então isso é um excelente hábito. Aprenda a gostar de se cuidar. Nosso próximo hábito é preparar a rotina matinal. O que é isso? É você já ter aquele planejamento,
sempre no dia anterior do que você tem que fazer no dia. Eu confesso que o meu planejamento, como os dias são, né, na maioria das vezes iguais, eu tenho que só encaixar o planejamento sobre a gravação dos vídeos pro YouTube, porque eu trabalho fora, né, também. Então, assim, eu tenho que tentar encaixar essas coisas. Mas é um planejamento de amanhã eu tenho que fazer isso, 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 para que você não acabe ali passando o dia e deixando alguma tarefa importante pendente. Então, se programe. Os dias são todos iguais. Ah, tá ok. Você já sabe o que tem que fazer por etapas? Isso tá ótimo. Mas aquelas pessoas que têm uma agenda um pouquinho mais lotada, né? Muito mais compromisso. É bem interessante fazer essa lista e lá esticando o que foi se cumprindo para que também, ao finalizar a semana, você esteja mais livre e tenha mais tempo para você e para sua família. Outro hábito que mudou bastante é organize na mesma proporção que você bagunça. Como assim? Bom, a gente chega do trabalho, vai tirando a roupa, vai tirando o sapato, tem que fazer janta e tal. Beleza, vai lá, faz isso, não se preocupe. Mas depois que você já foi lá, conseguiu fazer janta, vai lá onde você deixa as roupas, guarda a roupa, guarda o sapato, para que não tenha acúmulo de bagunça, né? E você realmente tenha mais tempo, tenha uma cabeça mais livre também para pensar em outras coisas, para ter tempo de ler um livro. Então, organizar na proporção que a gente bagunça ajuda a gente a manter a casa muito organizada. Depois que eu comecei a adquirir esses hábitos, e isso foi depois que eu tive filho, porque eu comecei a ter medo, receio de não conseguir fazer as coisas que eu precisava, da maneira que tinham que ser feitas, e aí eu comecei a me organizar. E aí eu comecei a me encontrar. Claro, não é perfeito. Tem dia que eu não consegui tirar o sapato, mas assim, sempre, né? Na maioria das vezes, as coisas estão sempre no seu devido lugar. Próximo hábito é sobre séries. Eu nunca fui de acompanhar séries, de assistir séries, mas de uns tempos pra cá, começaram a me indicar algumas séries, principalmente aquelas coreanas, né, que são muito românticas e tal. Aí eu falei, peraí, vou procurar ver, que todo mundo postava sobre isso e eu tava meio por fora. Como eu gosto muito, né, dessa área de comunicação, de saber o que tá acontecendo, eu fui lá e falei, vamos ver o que é isso daí. Aí eu assisti uma série, gostei, e aí depois comecei uma outra série. Então, esse próximo hábito, eu não vou começar como não assista séries, mas vai depender muito de você. Que, por exemplo, eu começo a assistir uma série e aí eu vou assistir na segunda, por exemplo, um episódio. Eu vou ver, gente, eu assisto tipo na segunda 2 episódios, um exemplo, tá? E aí eu vou voltar a ver a minha série na quinta ou na sexta. Então, assim, eu não assisto todos os dias, porque eu consigo ter esse controle de não, né, me entregar totalmente às séries, porque dependendo da série, quando é muito interessante, a gente vai lá, vai passando, você quer ver o que vai acontecer e aí você fica estagnada no tempo. Então, meu conselho é não assista a série se você não tiver controle, né, sobre isso. Se você começar e acabar com tudo e esquecer do mundo. Porém, se você consegue administrar, assista séries ou coloque dias determinados para você assistir suas séries. Dessa forma, você assiste sem culpa, você relaxa, porque é relaxante, eu acho isso importante, mas também, né, não perde tempo, não fica aquele tempo ocioso somente em frente das telas. Começar a colocar os respectivos dias do que você quer assistir, seja série, seja filme, para que você realmente não perca muito tempo e faça, né, as outras coisas que precisam ser feitas. Esse outro hábito é um hábito que a gente coloca muito em prática no começo do ano e depois a gente acaba se esquecendo, que é lembre sempre dos seus objetivos, sabe, diariamente. O que eu quero, o que eu pretendo, sabe? Isso faz com que a gente continue no caminho certo, a gente se organize, a gente priorize os nossos objetivos para que a gente consiga concluí-los. A gente começar a realmente relembrar dos nossos propósitos, daquilo que a gente quer para nossa vida, é um hábito muito eficaz para que a gente consiga concluir aquilo que a gente almeja. Eu ouço muitas pessoas falando que, eu tô com X anos de idade e não realizei o meu sonho. Mas peraí, às vezes é um sonho que eu ouço falando, não acredito que você não realizou esse sonho. Mas é falta de planejamento, é falta de lembrar regularmente desse propósito. Os problemas do dia a dia, né, as cobranças que nós temos sobre o que nós temos que fazer sempre, acaba deixando a gente esquecer do nosso propósito, nossos sonhos, mas que isso seja prioridade na sua vida. Que você lembre regularmente daquilo que você quer para você e que mesmo que seja em passos de formiga, mas que siga adiante para que você conclua esse objetivo. O outro hábito que mudou bastante e confesso que
Isso faz toda a diferença, é a gente procurar acordar sempre 10 minutos mais cedo. Eu conheço pessoas que têm um hábito de sempre chegar atrasada nos lugares. E é assim, é tão hábito que é qualquer lugar, gente, qualquer horário. A pessoa pode ter 1 hora de antecedência para chegar, eles conseguem chegar atrasados porque vira rotina. Isso parece que é um vício, não sei como que acontece. Então, ao acordar, principalmente para que a gente tenha um dia mais leve, para que o nosso dia não comece naquela correria de ai meu Deus do céu, tô atrasado e agora? Procure sempre acordar no mínimo 10 minutos mais cedo do horário que você deve, para você ter aquele tempo de pensar, de refletir, de fazer seu devocional, tomar seu café em paz. Isso faz toda a diferença. A forma como a gente começa o nosso dia determina como será o fim dele. Tira esses 10 minutinhos aí para acordar mais cedo, para você já ir se programando para que tenha um dia leve e sem correria. Outra coisa que mudou muito a minha vida é ter horário para dormir. Antes, quando eu não tinha filho, eu não tinha horário para dormir. Então, eu dormia 10, meia-noite, 11. Mas eu nunca dormi 8h30, 9 horas. Hoje, meu horário de dormir, gente, é entre 8h30 e 9 horas. Quando eu tô acordada 9h30, tá muito tarde para mim. E isso mudou muito meu dia, porque eu acordo por volta das 5h30, eu vou pra academia, aí eu chego, faço café. Então, assim, o fato de dormir cedo, ele me ajuda a ter disposição no dia seguinte. Muitas pessoas não conseguem fazer o que querem no dia, o que pretendem, porque dormem muito tarde. E naturalmente vai acordar cansada, vai acordar desmotivada. Então, coloque um horário para dormir. Não precisa ser 8h30, que é muito cedo, tá? Mas assim, aquele horário que para você tá confortável, mas que não seja muito tarde. Você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva dessa maneira, porque o sono, ele é o principal aliado do sucesso, qualquer que seja o sucesso para você, tá? Se sucesso para você é ter paz, o sono ele é aliado. Se sucesso para você é conquistar, é adquirir, o sono é nosso aliado, porque a gente acorda, a gente consegue ter os pensamentos em ordem, o corpo não tá pedindo socorro de cansaço, né? Então a gente tá com tudo ali, os níveis, tudo certinho, tudo como que tem que ser. Então acreditem, esse é um hábito que faz toda a diferença. Outro hábito é, antes de dormir, tente se desconectar 30 minutos antes. Isso é muito difícil porque o celular ele tem se tornado quase parte de nós, né? Mas isso faz toda a diferença porque a luz que a tela emite, essa luz azul, ela gera ansiedade, né? Ela gera dopamina. Então, assim, a gente não quer ficar ansioso, não quer ficar alegrão e quer ficar, sabe, assim, 100% antes de dormir. O corpo ele precisa de repouso e as telas ela faz com que a gente fique mais ansiosa, além da luz azul, né, que é emitida pelas telas, ser prejudicial aos nossos olhos. Então, gente, tente se desconectar 30 minutinhos antes. Se você conseguir 1 hora, excelente, mas isso faz toda a diferença no seu sono, na qualidade do seu sono. E é mais que comprovado, quando o sono não tá em dia, ele traz vários outros transtornos pra gente, emocionais principalmente. Muitas causas dessas doenças é porque as pessoas não estão se preocupando mais em fazer o básico, que é dormir, beber água, comer bem, né? E aí o corpo ele começa a realmente ligar ao alerta e aí dá aqueles PT que a gente tem visto muito por aí. Uma outra coisa, não deixe o perfeito ser inimigo do bom. Muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa pelo simples fato de eu não tenho recurso suficiente, não tenho respaldo, não tenho ajuda, não tem como fazer como eu gostaria de fazer, e aí a gente acaba não fazendo. Vocês já ouviram isso, gente? Independente, se não tá perfeito, faça de acordo com as ferramentas que você tem na sua mão. Então, assim, as ferramentas, por mais simples que sejam, elas têm que ser manejadas. Então, isso tem mudado muito, mudou muito a minha vida, o fato de não ficar buscando perfeição, mas é o fato de eu quero fazer, tem que ser feito, então eu vou fazer com o que eu tenho. E isso serve principalmente para o canal no YouTube, né? Hoje eu gravo somente com o celular, um ring light, pronto, né? Aqui no meu closet. Mas já falava, eu preciso de um microfone, ainda preciso, que a gente sempre quer melhorar, né? Mas eu não deixo que isso seja um empecilho para não fazer. Então, que você realmente coloque isso no seu coração. Não deixe o perfeito ser inimigo do bom.
Faça da sua maneira, com as suas ferramentas, faça com amor, com carinho, né? Com todo o capricho do mundo, mas faça. Não espere chegar, você ter aquilo que você acha que precisa para começar a fazer alguma coisa. O último hábito é se desconectar, isso de forma presencial, ou seja, online, de pessoas que não atribuem nada a você. Pessoas fantasmas. Tenha menos pessoas, mas de maior qualidade. Quando eu falo de maior qualidade, não é desmerecendo aquelas pessoas que você não tem uma afinidade, mas existem várias pessoas que a gente tem ao nosso redor que elas não somam, que elas não auxiliam em nada, que não são inspiradoras, então não faz sentido isso, né? Eu falo que a gente é o meio em que nós vivemos, então procurar se atentar com as pessoas que você tem ao seu redor. Tem gente que está torcendo por você, tem gente que não está torcendo para você. Na maioria das vezes, quem está torcendo para você nem sempre está falando que está torcendo para você, mas a gente sente, né? Mas a gente acompanha. É uma curtida, é um comentário, ou é uma mensagem, enfim, a gente consegue ter essa visão daquelas pessoas que realmente são pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Escolha ter essas pessoas ao seu redor. Isso vai mudar muito, 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 muito. Então entenda que não é sobre quantidade de pessoas que você tem ao seu lado, mas o quanto essas pessoas que você tem ao seu lado estão dispostas a te auxiliar, a te inspirar naquilo que você pretende. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, se atente com as pessoas que você tem ao redor. Agora eu quero saber de você. Qual o hábito que vocês gostariam muito de adquirir? Vamos agora no tópico de relembrar os seus objetivos. Então vamos lá. O que você falou? Bom, esse ano de 2024 eu vou fazer isso. O que você falou lá no começo do ano que você ainda quer colocar em prática esse ano? Porque ainda dá tempo, gente. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte até 2024 acabar. Coloca nos comentários qual o novo hábito que você deseja adquirir ou o que você gostaria de conquistar, que você declarou lá no começo de 2024 que você acabou esquecendo, que você vai colocar em prática agora. Coloca nos comentários, quero muito saber, dessa forma a gente troca experiências e também cresce juntos. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos de hoje, espero vocês no meu próximo. Um grande beijo e até lá!